Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Histórias da Bola. Eu sou a Carol Alvarez e ao meu lado está aqui João Carlos de Freitas. Tudo bem, João? Ô, Carol, bom dia, boa tarde, boa Ou noite. boa noite. Com um pouco, nós estamos aqui no tempo do inverno, então de manhã é friozinho, né? Meio do Exatamente. dia caloraço. E à noite volta a esfriar um pouquinho, né? Mas você se prepara que você vai estar num calor a semana que vem, né? Nem me fala, mas olha, Se você quiser abortar a viagem, não quero. não, né? Não Por quero. causa do calor, né? Não vai ser o caso. Eu vou abrir essa exceção e aguentar o calor. Nós estamos gravando no dia 23 de julho, né? Carol está de Malas prontas para Paris. Paris, é mole, né? Allons enfants de la patrie. Eu só sei bonjour. Só tenho isso para gastar de francês. Mas lá se vira, né? Você vai ver os Jogos Olímpicos? Eu vou acompanhar alguns jogos, principalmente de vôlei, que eu gosto bastante. E vou assistir futebol feminino também. Não poderia deixar de ser, né? Você vai ver muita coisa do que seu pai fez lá, né? Exatamente. O legado que ele deixou lá. Um pouquinho. Então, como são Jogos Olímpicos, nós vamos também trazer aqui um papo olímpico hoje, né? Um papo, uma história bonita história e ligada, né, ao esporte olímpico brasileiro que caminha assim sempre, né, com tanta dificuldade, né? Às vezes a gente fica imaginando o Brasil um país desse tamanhão e extenso, né? Mas rico, né? E esportivo, né? O Brasil é um país esportivo, né? Todo mundo. E a gente encontra muita dificuldade de incentivo ao esporte. Né? Esporte olímpico, né? Você depende muito do talento, né? Porque não tem uma política. E aí depois que se alcança um resultado quase que suando sangue, é que aí aparecem os patrocinadores, e aí aparece o pessoal para ajudar. Aí o pessoal quer tirar foto. Aí todo mundo quer aparecer, aí todo mundo, né, dá patrocínio, né? Precisa dar patrocínio para o menino aí que está começando, né? Que tem potencial, né? Que precisa ser preparado. Mas, enfim, mesmo assim nós temos as nossas valências, né? Nós temos os nossos valores. Exatamente. E lá estarão eles, portanto. E esse personagem aqui, ele é emblemático, viu, Carol? Porque praticamente inaugura assim uma presença brasileira em Jogos Olímpicos, né? Eu estou falando de Adhemar Ferreira da Silva, talvez um dos desportistas, um dos atletas mais laureados e mais simbólicos que nós temos no esporte olímpico brasileiro. Pela sua história, né, que a gente vai contar aqui rapidamente por cima, e também pelas conquistas, né? Ele conquistou 2 medalhas de ouro em épocas piores que hoje. Exato. Né? Com bem menos incentivo. Bem menos incentivo. Aí sim, fruto do talento, do esforço, né? Com certeza. Porque o esporte olímpico, o atleta olímpico, ele tem que ter o talento, claro, né? Mas muito mais que o talento é esforço, né? Imagine, por exemplo, quem vai disciplina, competir. Né, João? Nossa, é uma renúncia, né? É uma renúncia e, assim como a gente estava comentando, sem muita estrutura, né? Sem muito incentivo, é uma renúncia e é uma resiliência. Você tem que ser persistente. Você tem que falar, não, eu quero, eu vou. E, geralmente, as histórias de todos eles são muito comuns, né? São muito parecidas. E então, é assim que surge no Brasil o medalhista, né? O medalhista que, de repente, vai lá e conquista um ouro, que é uma dádiva. São tão raros, né, os ouros em Olimpíadas que a gente celebra. E a gente os tem como ídolos, né? Todo medalhista de ouro, ou medalhista, ou que simplesmente participe, a gente tem como referência, né? E o Adhemar é assim, ele nasceu em São Paulo, Carol, e fruto assim como a gente diz aqui na gíria do futebol, vindo da sarjeta, né? Vindo da dificuldade, a família que dependia dos pais para manter, para trabalhar, aquele trabalho duro. Ele, garoto, assim, com 9 anos, 10 anos, já tomava conta dos irmãos, porque os pais iam trabalhar, né? Então, por aí você já tira uma ideia, né, das dificuldades. Com certeza. E é essas histórias em que o esporte salva, né?
E nós temos tantas pelo Brasil afora e a maioria, infelizmente, o esporte não salva. E aí é que nós temos, então, essa decorrência, essa desigualdade, né, essa pobreza, né? Pobreza mesmo. A gente fala assim, o Brasil é um país metade sobrevive bem, né? E outra metade com muita dificuldade. E ele é dessa plede, quer dizer, foi passando barreiras, foi quebrando barreiras, né? Até que logo no início assim da adolescência ele tem a oportunidade de treinar no São Paulo. São Paulo mantinha esportes olímpicos. São Paulo teve muitos atletas olímpicos, dentre eles o Éder Joffre, né, que foi boxer, São Paulino, mas que era mantido pelo São Paulo. Então, o Adhemar era fruto desse trabalho. Aí ele conheceu, na adolescência, um treinador chamado José Márcio Cato, que viu nele assim, um potencial, né? Ele, com 13 anos, ele saltou 13 metros no triplo, né? Aquilo já era uma coisa, para a idade dele, tudo já era uma coisa que chamava atenção. E aí esse treinador, curioso é assim, esse treinador, ele falava muito a palavra atleta. E o Adhemar, ele concebeu essa palavra como um mantra, né? Na cabeça dele, atleta, né? É até uma coisa emblemática assim. Então ele falou: não, eu quero ser atleta, né? Colocou como um objetivo. Atleta, né? Na mais profunda expressão da palavra, né? Porque existem muitos competidores, muitos praticantes, vamos dizer assim, de esporte. Agora, atleta... São poucos. Até no futebol. O atleta é uma categoria, né? É uma categoria rara que pertence àqueles realmente que têm essa persistência, essa resiliência. Então, aí ele já foi ao São Paulo treinar, começou a competir, até que veio um Troféu Brasil, né? No final dos anos 50, lá veio um Troféu Brasil, que era uma competição nacional, e nessa competição ele saltou 13,05. Ele era jovem, tal, já era uma coisa assim que chamava atenção. Marca expressiva. Uma marca já expressiva. Aí o tempo correu e ele já começa a despontar, né, disputar os melhores torneios brasileiros, tal. Até que teve o famoso Troféu Brasil, por volta de 1950, já, né, entrando em 51, e tinha um japonês, né, chamado Naoto Tajima, que era o recordista, né? Era o cara, né? A gente não tinha tido Jogos Olímpicos, os últimos, né, 1950, os últimos foram em 1936 em Berlim, por causa da guerra, não é? Sim. Então a Segunda Guerra Mundial, ela não deixou nem que tivesse Copa do Mundo e nem que tivesse Jogos Olímpicos. Aí a próxima edição dos Jogos Olímpicos seria em 1952 em Helsinki, lá na Finlândia. E a Copa do Mundo aqui no Brasil, 1950. Então, nesse momento, né, início dos anos 50, esse japonês ele saltava 16 metros 01, né? Era um acontecimento. Aí, no torneio do Brasil, o Adhemar passou ele, né? Estabeleceu o recorde mundial naquela época. Então, aí já... Todo mundo já ficou com os olhos em cima Ferreira dele. Já era atleta. Não tinha naquela época essa mídia de hoje, claro, né? O veículo que propagava era o rádio, mas não se falava. Mesmo jornal, né? Era coisa... É como a gente joga o futebol, né? Nosso, só nós sabemos, né? Não tem ninguém que vai lá cobrir. Exatamente. Então era assim a história dele. Aí ele vai para Helsinki, né? Claro, né? Vai para Helsinki com essa marca, ele consegue chegar em Helsinki para disputar com Leonid Sherbakov, que era um russo e era o detentor. E esse era o bambambam. Esse era o brabo. Esse era ele. Nesse momento era ele quem detinha o recorde, né? E corre os Jogos Olímpicos e no dia 23 de julho, né,
Hoje, portanto, está fazendo 72 anos, porque nós estamos gravando aqui no dia 23. Exatamente, isso é coincidência, não é nada... Isso é uma coincidência. No dia 23 de julho é que tem a prova, né? A prova, a final do salto triplo, e ele enfrenta esse russo, né? E ele faz... O recorde era 16,20, pertencente ao russo. E ele faz... Você tem direito a 5 tentativas, né? Ele vai fazendo tentativas, vai chegando 16... 14, vai subindo, 15 e tal, até que na última tentativa, né, o russo tinha o recorde, o russo assistindo, o russo já tinha mais. Já tinha cumprido toda a sua... agora ele tinha que assistir, né? A derradeira chance era do Ademar Ferreira da Silva. Então, se ele saltasse os 16,22, ele seria o cara, né? Ele ganharia a medalha de ouro. E foi o que aconteceu, né? E então ele vai lá, consegue saltar os 16,22, e o povo, o estádio lotado, aquela coisa, o próprio russo, né? O esporte olímpico é muito disso, é muito da fidalguia, né? Muito da cortesia, né? Reconheceu, né? Foi lá, abraçou, que coisa, né? Porque todo mundo sabe o que significa um resultado bom. O atleta que compete sabe, né, o que significa, qual é o trabalho para se chegar naquele resultado. Então, foi um acontecimento. Agora, infelizmente, não teve uma transmissão pela televisão, pelo rádio, essas coisas todas, né? Agora, a história legal, né, depois dessa conquista do Ademar Ferreira da Silva, é um gesto que perdurou em todos os esportes depois. Ele ficou valendo para todos os esportes. Por quê? Quando ele estabelece o recorde, a torcida vai à loucura e a torcida começa a gritar da Silva, né? Ademar Ferreira da Silva. E eu não sei como é que é o sotaque, né? Do finlandês. A Finlândia fala inglês, né? Olha, eu acho que eles devem ter um idioma, não tem, não? Mas eles conseguiam falar o da Silva. Né? Agora, que jeito, da Silva, né? Se fosse o francês, seria o da Silva. Mas, enfim, né? A história diz lá que eles começaram, da Silva, da Silva. Vamos imaginar que fosse um grito ensurdecedor. E eles não paravam, a torcida não parava de ovacionar, tá? Até ele se surpreendeu, falou, pô, o povo aqui gosta de salto, né? Porque tá essa loucura toda. Essa loucura, geralmente essas frenesias assim vêm por futebol, por vôlei, né? Por esporte mais coletivo e outros aí. Agora, veio por um salto triplo, assim, uma coisa exagerada. Dizem, né, as pessoas que acompanham, eu não era nem nascido, eu sei da história. Dizem que foi uma das maiores manifestações de torcida ao longo de todos os Jogos Olímpicos. Olha, né? Então, olha que ponto que chegou. Aí o povo não parava e ele tinha que receber a medalha, né? Depois tinha a cerimônia de premiação, aquelas coisas todas. Aí o juiz, né, o juiz da prova, foi lá, conversou com ele, pediu para que ele desse uma volta, né? Uma volta em 360 graus, fazendo uma saudação, né? Para agradar as pessoas e tal. E aí, então, ele olhou a pista e tal, falou, então ele começou daquele ponto e foi passando, fazendo a coisa, né? A volta, até que chegou, e aí ainda demorou na cerimônia de premiação. Então, estava, nesse momento, inaugurada... Nascendo a famosa volta olímpica. Olha só. Né? Então, para quem não sabe a origem da volta olímpica, ela nasceu lá. Um brasileiro emblemático, né? Por isso que a história é linda, né? Muito legal. Claro que a história do Ademar Ferreira da Silva é muito rica, né? Tem tanta coisa. Aqui nós demos apenas uma resumida. Mas, curiosamente, ela termina, né? Ela tem esse apogeu com a criação da volta olímpica, que tantos fazem e ninguém sabe. Né? Mas por que eu estou dando essa volta? É só porque eu sou campeão? Não, é porque você é campeão e porque, há 72 anos atrás, um brasileiro ele inaugurou a famosa volta olímpica. Né?
E assim foi. Ademar passou como ídolo a vida toda, ele estudou depois, se formou em advocacia, trabalhou no governo, né? Enfim, serviu. Foi um desportista reconhecido, né? Ele era reconhecido. As pessoas que encontravam, os mais velhos contavam, a própria imprensa depois exaltou, com todo o mérito, né? Aí ele repetiu, ele foi bicampeão, né? Olha, ele foi bicampeão em um dos poucos, né? Dos poucos bicampeões de ouro olímpico, né? Em Melbourne, né? As Olimpíadas, os Jogos Olímpicos foram em Melbourne, na Austrália, e ele acabou repetindo. É verdade, ó. Fabi, do vôlei feminino. Fabi, Fabiana, Jaqueline, Paula Pequeno, a Sheila e a Thaísa, do vôlei feminino. Vôlei masculino, Giovanni e o nosso Mauricião, aqui de Campinas, né? Eles detêm o bicampeonato. E tem o Torben Grael, o Marcelo Ferreira, que são do iate. Então, olha só, em tantos que... um seleto grupo, né? Dá o quê? São 6 do feminino, 2 são 8, 10 pessoas. Né, num seleto de milhões de atletas. E lembrando que só o fato de já estar competindo na Olimpíada significa que você já está entre os melhores. Vitória. Você já está entre os melhores. Exatamente. Né, do mundo. A emoção, você imagine, né, a participação do atleta, participar da Vila Olímpica, ficar com tantos... É uma experiência que, né, deve ser para o atleta, deve ser inesquecível. Inesquecível. Tudo bem, nós vivemos mais o futebol, e sabemos também, né, como é que funciona o futebol, mas o esporte olímpico, para quem chega numa posição é isso que você simplesmente ir lá e disputar e carregar a camisa do seu país, representar, não tem preço, né? Imagine o feito então do Ademar Ferreira da Silva. Que história bonita, João. Obrigada. E se você quiser rever essa história ou acompanhar as outras, é só acessar o nosso canal no YouTube ou o site do jornal, diariocampineiro.com.br. Até a próxima!